Segundo painel, então, consequências da má gestão dos resíduos sólidos. Eu chamo à mesa para coordenar esse painel Melvis Barros Júnior, engenheiro civil, natural de Santana do Livramento, é presidente do CREA-RS, foi sócio-gerente da empresa Geotecnia e Fundações, segmento em que atuou por 15 anos. Em Nova Sociedade, atuou como diretor técnico em empresa de engenharia, executando obras civis nos segmentos industriais e comerciais por 10 anos. Então, Melvis Barros Júnior, presidente do CREA, para coordenar aqui nosso painel. Chamo a mesa também, e o Melvis vai depois apresentar os nossos painelistas, o Odilon Amado Júnior, Walter Plácido e Mário Soares. Só queria, antes, Melvis, só fazer aqui alguns... esteve aqui conosco também o Mário Nascimento, que é superintendente da FAMURS, a engenheira Nancy Jugno, diretora do SENGE. Bom, já viram aqui, ficou um bom tempo conosco, a deputada Zilá Brentenbach. E queria também dizer que nós estamos disponibilizando, para quem não sabe, numa promoção da Virada Sustentável, a entrega de eletroeletrônicos que não são mais utilizados, aqui na frente. Essa caneta que vocês receberam da Quinta da Estância, é só retirar a carga, que aí ela pode ser reciclada, porque todo o material externo é biodegradável. É só enterrar na composteira e em 8 meses ela se decompõe. Os banners todos, obviamente, nós também reciclamos, seja pela própria H-Mídia no projeto Canvas, que transforma isso em sacolas, ou também pela design Rita Braga. E nós também estamos divulgando esse evento, nesse momento, e também, portanto, essas pessoas são todas bem-vindas. Nós estamos sendo assistidos por uma média de 300 pessoas pela internet. Melvis, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Beto, pelo convite para coordenar esse painel, Consequências da má gestão dos resíduos sólidos. Temos 3 painelistas, cada um vai dispor de 30 minutos para fazer a sua explanação. E vamos iniciar aqui pelo engenheiro Odilon Amado Júnior. Pode ser, Odilon? Ele é administrador de empresas, engenheiro químico e químico industrial, é diretor regional sul da ABET, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Efluentes. Já foi diretor da FCA Engenharia e Consultoria Limitada, diretor-geral da VEGA UPACA, Sociedade Anônima em Lima, Peru, diretor executivo da Catarinense Engenharia Ambiental, Joinville, Santa Catarina. Então, a palavra, 30 minutos, está contigo, Odilon. Boa tarde a todos. Nós vamos dar uma breve conversada sobre o setor de tratamento de resíduos no Brasil e vamos abordar fazer vários comentários, alguns dos quais já foram mencionados aqui, mas eu queria que vocês vissem desde o ponto de vista da indústria de tratamento dentro do Brasil. Na realidade, a obrigação legal de dispor um resíduo adequadamente, ela vem quando eu tinha 3 anos de idade. Em 1954 foi a primeira lei. Depois, dentro desse cronograma de legislação que temos até hoje, chegamos até a Política Nacional e seu decreto, mas essa história é antiga. Como antiga deveria ter sido a conduta de toda a sociedade, desde a área política até a área social propriamente dita, de ter conduzido isso de uma maneira ideal desde o início.
O mercado de resíduos do Brasil, para vocês terem uma ideia, a área pública representa hoje cerca de 25 bilhões de reais. Quer dizer, é um valor substancial. Não quer dizer que é uma indústria milionária. É uma indústria, é uma prestação de serviços que tem custo. E esse custo tem que ser remunerado. Na área privada, resíduos industriais, esse valor representa cerca de 13 bilhões. Isso é para dar uma ideia a vocês do tamanho aí desse mercado, e o potencial dele até o ano 2022 é bastante importante, cerca de 30 bilhões na área pública e 16 bilhões na área privada, considerando um nível de crescimento de 17% no mercado público e 26% no mercado privado. O gráfico não está muito feliz aí, aliás, está muito pequeno aí, não só esse, mas estou vendo que todas as apresentações, mas só para vocês terem uma ideia, na Europa, em amarelo está a posição do tratamento de resíduos por aterro na Europa, ao longo dos anos. Eu não consigo agora ler quando começou isso aqui, mas estamos falando de 95, se não me engano, 2015. Se eu não estou... 80, né? 95. Veja que vai decrescendo a quantidade de resíduos que vão para aterro e vai aumentando a proporção de resíduos que são destinados com outras tecnologias, como incineração, com processamento, reciclagem e assim por diante. Isso na Europa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A porção de destinação em aterro foi diminuindo com o tempo, porque começaram a entrar novas tecnologias com certa eficiência, inclusive econômica, o que reduziu o que vai para aterro e aumentou o que vai para as outras tecnologias. Isso ao longo de muitos anos. Por outro lado, se diminuiu a quantidade de aterros, isso nos Estados Unidos, aumentou a quantidade de resíduos que entra por aterro. Ou seja, esses números mostram que a destinação final, a disposição final em aterros, é uma tecnologia ainda mundialmente utilizada. E ela é necessária porque todas as outras tecnologias, por princípio, geram rejeitos. Então, em algum momento, parte do que é tratado em outras tecnologias, como reciclagem, como coprocessamento, como recuperação energética, por exemplo, vai gerar algum material que é um rejeito que vai ter que ir para um aterro. Bom, basicamente, o que a gente tem hoje no Brasil a gente chama de agenda transformadora. 4 pontos principais. A logística reversa, que foi muito conversado aqui. A erradicação dos lixões, que é um ponto importante, que foi comentado aqui, que a legislação tem uma interpretação aparentemente equivocada, mas nós não podemos deixar de considerar que no momento que você tem uma legislação que obriga o uso ou a destinação final correta em um aterro, ao fazer isso você desabilita o lixão. Ao desabilitar o lixão, você tem um passivo ambiental que precisa ser tratado. Você não pode simplesmente parar de levar para um canto e levar para um projeto tecnicamente mais adequado e deixar aquele canto, que é um lixão de anos, abandonado e promovendo impacto ambiental de elevado porte. Além disso, existe o problema da recuperação de passivos de áreas contaminadas e o sistema declaratório, que eu vou comentar rapidamente para vocês, que eu acho que é um caso de sucesso muito interessante. O primeiro desafio é a questão da logística reversa, que foi aqui largamente discutido. Basicamente, nós temos cerca de 1,4 milhões de... Está ruim aí, está ruim até para mim ler aqui. 1,4 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos que estão dispostos ou a serem tratados. Cerca de 500 milhões de equipamentos eletrônicos ainda permanecem nas residências. Se eu pedir para levantar a mão quem tem aqui pelo menos 3 carregadores de celular em casa guardado, todo mundo vai levantar a mão. Se eu falar 5, todo mundo. Talvez 10, uma boa parte. Por quê? Porque a gente vai acumulando essas coisas e se não houver uma programação para captação organizada desse tipo de resíduo, você vai manter em casa ou vai correr o risco de jogar isso no lixo comum, que é mais ainda incorreto,
mas precisa haver um procedimento definido, porque senão a sociedade não tem como se comportar. Basicamente, nós temos hoje, eu vou pular um pouco essa parte aqui e comentar a erradicação de lixões. Nós temos hoje um problema importante, nós temos cerca de 1.559 municípios brasileiros que ainda trabalham com lixão. Quer dizer, é uma porção importante. As informações, as que são disponíveis no Sistema Nacional de Informações, e eu digo as que são disponíveis porque o sistema não é muito eficiente, uma vez que a informação é voluntária, e sendo voluntária, reporta quem quer, e quem não quer não acontece nada se não reportar. Então, eu acho que é uma deficiência até da legislação, e não fazer com que realmente os municípios se manifestem. Dessa forma, a gente tem ainda uma quantidade muito grande de lixões. Isso significa um custo elevado de recuperação, porque é necessário, como eu mencionei, fazer a recuperação de uma área com lixão, que seja um lixão. Nós temos uma situação é uma situação particular que acho que representa bem como é a conduta hoje da sociedade. Em São Paulo existe um local, que é o Aterro Mantovani, que tem um TAC, que é para recuperação. Já foi revisto esse TAC, renovado mais de 14 vezes. Se gastou em advogado mais do que 5 vezes o valor que seria para remediar a área. E até hoje a área está lá por remediar. Então, nós temos uma situação em que, juridicamente, se pode postergar. Eu diria a mesma coisa que você ter uma infecção e achar que, deixando para depois ou para a semana que vem para começar a tratar, vai resolver. Ou deixar para o mês que vem, vai resolver mais ainda. E não é assim que funciona. A recuperação de passivos ambientais. Essa é outra situação em que você tem muitas áreas que foram ocupadas, não só por lixões, mas áreas contaminadas por aplicações ou indústrias que deixaram de existir depois de algum tempo, e elas acabam deixando um passivo ambiental, uma área potencialmente contaminada, e que em alguns estados, alguns municípios brasileiros, por exemplo, como São Paulo, existe uma legislação que determina que um terreno tem, para ter valor, ser vendido, ele tem que ter na sua escritura a liberação ambiental. Então, significa o seguinte, se você tiver uma indústria, um terreno que era industrial, ou um terreno que você seja proprietário e que tenha uma leve suspeita de que possa haver uma contaminação, você é obrigado pela legislação municipal a ir ao cartório e averbar na sua escritura aquele potencial de contaminar, aquela suspeita. Aí você é obrigado a fazer uma investigação, em função da investigação, fazer um projeto de recuperação aprovado pelo órgão ambiental, acompanhar e, ao final, ter um certificado de liberação ambiental. Com o certificado de liberação ambiental, você vai ao cartório e retira a averbação. Aí o teu terreno passa a ter valor. Senão, ele não teria valor, porque ninguém vai comprar um terreno contaminado, porque está comprando um passivo. E é muito importante todo mundo lembrar que a responsabilidade ambiental no Brasil, estabelecida por lei, é que o proprietário do resíduo é aquele que o gerou. Se ele fizer a venda da unidade industrial em que aquele resíduo está depositado, ele está vendendo o passivo também. Quem comprar esse passivo passa a ser o dono dele. É a única forma do passivo, na realidade, ser transferido, porque, caso contrário, o passivo continua do dono do resíduo, desde que o resíduo foi gerado até o fim da vida do resíduo, não da fim da vida do proprietário. Então, vai o filho, o neto, todo mundo passa a ser o dono do resíduo. Bom, existem vários interesses, existe um potencial econômico muito grande para essa atividade de remediação de terrenos contaminados, potencialmente contaminados. E é uma coisa importante, porque, vou citar um exemplo rápido para vocês, uma empresa lá no norte de Santa Catarina desativou uma área e ela vendeu para um hospital, para uma entidade que ia construir um hospital infantil.
Só que o novo dono dessa empresa que tinha esse terreno foi comprada por uma empresa americana. Então, essa empresa foi comprada por uma empresa americana, e essa empresa americana, ao saber que houve uma doação de um terreno para um hospital infantil, mandou parar tudo e mandou fazer uma averiguação. E detectou que havia contaminação. Imediatamente, essa empresa, por política própria, definiu fazer a remediação do local antes que o hospital fosse construído. Por que isso? Porque se houvesse para diante um dano causado por uma potencial contaminação do terreno, a responsabilidade recairia sobre quem doou esse terreno. Muito bom. O importante para hoje, para funcionar as coisas e começarmos a entender melhor o tamanho do problema, é começar a ver mais transparência. É começar a ver o que nós estamos chamando de um sistema declaratório, que é estabelecido pela política nacional. Antes de falar do sistema declaratório, eu quero fazer um comentário aqui que eu passei pela reciclagem e não comentei. Eu concordo com tudo que foi falado aqui, mas eu não posso deixar de considerar uma coisa que a lei estabelece. A lei estabelece, primeiro ela não diz especificamente, mas quem decide ou quem define se um resíduo é resíduo ou será rejeito é o dono do resíduo. A questão do aterro não poder receber um material que potencialmente seja um resíduo, eu acho um pouco complicado, na medida em que a própria lei diz, no seu artigo 9º, parágrafo 1º, e nunca ouço ninguém falar disso, todo resíduo deve ser reusado, reutilizado, reciclado, ou coprocessado, ou com reparação energética, desde que técnica e economicamente viável. Alguém tem que pagar. Não dá para pensar que uma garrafa, por ser uma garrafa PET, a qualquer custo ela pode ser recuperada. Na realidade, eventualmente, um PET recuperado custa mais caro que um PET virgem. Agora eu pergunto, qual é a empresa que vai envasar água mineral e vai comprar uma garrafa PET que seja mais cara só porque ela é recuperada, sacrificando o seu custo, sua margem? Significa que, se não existirem incentivos que permitam a interpretação melhor dessa consideração do que é resíduo e o que é rejeito, um aterro não pode ser, vamos usar a palavra talvez seja forte, não pode ser condenado a considerar um material como rejeito e ele ser resíduo, porque o resíduo era da prefeitura. A prefeitura teria que mandar para o aterro o que ela considera somente rejeito. E se ela não fez a segregação, ou através de várias práticas, o uso de organizações, enfim, ao final, para ela é um rejeito. Então, eu só queria fazer um comentário que é um pouco complicado essa questão de delegar ao aterro a responsabilidade de não receber nada que seja resíduo, porque quem interpreta se aquele resíduo é recuperável, reciclável ou não, é o dono do resíduo. Bom, eu queria citar um caso de bastante sucesso que está havendo em Santa Catarina, que é o sistema declaratório. Como eu falei, é citado pela lei, pela Política Nacional de Resíduos, onde o objetivo principal é que todas as entidades, tanto governo federal, estadual, municipal e sociedade, passem a ter maior informação, melhor informação no que se refere à quantificação do que está sendo gerado de resíduos na sua região. Existe um sistema em Santa Catarina, que é o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos, que é o sistema de rastreamento de todos os resíduos gerados ou destinados no estado de Santa Catarina. Hoje já tem cerca de 30 mil usuários cadastrados nesse sistema, entre geradores, transportadores e destinadores. Quase 1 milhão de manifestos eletrônicos já foram emitidos por esse sistema, emitidos e recebidos. Esse sistema, ele está hoje, já existe um acordo de cooperação técnica entre o órgão ambiental de Santa Catarina, a Fátima, e a FEPAM. Também existe com o INEA do Rio de Janeiro e com o órgão ambiental, o IMA, que é de Alagoas, que também está usando esse sistema. E está em andamento aí o acordo com a FEAM, que é Minas Gerais.
Basicamente, é isso a cara do sistema. Ele é um sistema que o usuário, o destinador, transportador ou gerador, se cadastra. Qualquer resíduo gerado em Santa Catarina e que é destinado em Santa Catarina, por lei, é obrigado a ter um MTR emitido pelo sistema. Qualquer resíduo gerado em Santa Catarina e destinado fora de Santa Catarina também tem que ter MTR. E qualquer resíduo gerado fora de Santa Catarina que venha para Santa Catarina também tem que ter. Tem cadastro de gerador até do Acre, do Amazonas, Tocantins. Então, esse sistema, esse é o formulário que o sistema emite. Não dá para vocês verem em detalhe, mas ele tem 4 blocos de informação. É um bloco de informação referente a quem gerou, ou seja, o dono do resíduo, quem é que ele definiu que está transportando, para onde vai e qual é o resíduo. É importante mencionar que os geradores, os destinadores têm que estar licenciados, evidentemente, nas suas bases, gerador não, e o sistema considera uma única codificação de resíduos, que é o que faz o sistema federal, através do IBAMA, que é uma listagem de resíduos que tem um código único. Então, com esse sistema, você passa a ter todo mundo, obrigando todo mundo a usar a mesma nomenclatura de resíduos, independente do tipo de operação. E isso facilita a avaliação das informações e a gestão. E, por fim, o sistema emite, quando o destinador recebe um documento, ele emite um certificado de destinação final, que é o documento que legitimamente certifica a um gerador de que o resíduo dele foi destinado ali naquela planta, com determinada tecnologia, em determinada quantidade, e com esse documento, que é legal em Santa Catarina, através de uma lei que estabelece não só o sistema, mas esses documentos, ele consegue configurar junto ao órgão ambiental que ele está cumprindo as condicionantes da sua licença ambiental. Esse é um caso de sucesso e, se tudo correr bem, nós rapidamente vamos ter o sistema também em andamento aqui no Rio Grande do Sul. E eu só queria fazer esses comentários, então, e, por favor, não deixem de considerar a questão de que resíduo é resíduo, rejeito é rejeito. E rejeito é um resíduo, ele pode ser rejeito se ele não for técnica e economicamente recuperável. Esse é um conceito muito importante. Muito obrigado. Nós vamos abrir, então, 3 perguntas para o nosso palestrante, para a plateia poder fazer. Não havendo nesse momento, a gente deixa para o final. Tem uma pergunta aqui na frente, por gentileza. Para o final? Beto está pedindo para deixar as perguntas para o final, então. Tá certo. Vamos deixar para o final, então. Segundo o painel, consequência da má gestão dos recursos sólidos, nosso palestrante é o Mário Soares. Mário Soares é engenheiro químico pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, especialista em planejamento e administração de recursos ambientais pela Universidade Federal da Bahia, especialista em saneamento básico e em tratamento, minimização e destinação final de resíduos sólidos industriais perigosos na Alemanha. Trabalhou no Polo Petroquímico do Sul Técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM. Boa tarde a todos. De imediato, então, agradecer o convite na pessoa do Beto, toda a equipe organizadora aí do seminário, saudar aí os meus colegas de painel, desse seminário que já está se consagrando como no evento ambiental da cidade de Porto Alegre, né? O 6º ano já consecutivo, e ele vai se consagrando nesse calendário aí como um evento importante para debate das questões ambientais aqui da cidade. Bom,
a minha ideia, então, é fazer uma apresentação aqui referente às implicações da gestão inadequada de resíduos sólidos, mais com foco até na área industrial, mas também com algum reflexo no resíduo urbano. Todos nós já sabemos, foi falado aqui, comentado já por vários painelistas, esta é a sequência lógica de quem quer gerenciar resíduos. Então, não tem como eu fazer um gerenciamento de resíduos sem contemplar essas etapas. Primeiro, eu vou tentar evitar ao máximo a sua geração, com otimização do meu processo produtivo. Se não conseguir evitar, vou minimizar a geração, reaproveitar e depois tratar e dispor adequadamente. Isso todos nós conhecemos e concordamos, e essa deveria ser a prática que se deve ser aplicada no dia a dia. Conhecemos também que gerar resíduos nada mais é do que gastar duas vezes, porque todo resíduo que eu gero no meu processo produtivo nada mais é do que matéria-prima que eu comprei, que eu investi e que, por uma incapacidade técnica minha e do meu processo, não consegui incorporar ele no meu produto final, que é onde eu teria o ganho com a venda. Então, eu comprei essa matéria-prima toda e aí, então, depois tenho que descartá-la ela na forma de resíduo e vou pagar de novo por esse descarte adequado para essa disposição final ou destinação final adequada. Então, gasto pela segunda vez, pela compra e pela minha incapacidade de incorporação no meu processo e pelo destino final adequado. Para isso, nós temos sempre a obrigatoriedade de ter um plano de gerenciamento de resíduos. Qualquer licenciamento ambiental, a necessidade de ter um plano, ou seja, eu tenho que conhecer a fundo o meu processo para saber que resíduos que eu vou gerar em cada etapa do processo e posso, então, administrar adequadamente esses meus processos para reduzir esses custos. Para isso se faz um plano, que foi comentado aqui também pelo Dr. Daniel Martini. E aí, quando eu faço um plano de resíduos, eu tenho que ter bem claro a concepção de que gerenciar resíduos é a mesma coisa que gerenciar matérias-primas. Eu tenho que ter, assim como eu tenho um almoxarifado de matérias-primas, aquelas matérias que eu vou comprar e pago por elas para produzir o meu bem, né, os meus resíduos também têm que ser gerenciados dessa forma. Ou seja, eu tenho que segregá-los adequadamente, separá-los adequadamente, vislumbrando redução cada vez maior dos custos da destinação e da disposição final, fazendo com que, quanto mais segregado for, quanto mais limpo ele for, quanto mais descompromissado da mistura um do outro, tá, eu vou conseguir colocar até mesmo em algum processo produtivo no mercado e ter a venda e ter algum retorno por esse investimento que não consegui incorporar no meu processo. Então, esse é o ponto importante. Todo plano de gerenciamento de resíduos deve contemplar necessariamente um almoxarifado de resíduos. Assim como eu tenho um almoxarifado de matérias-primas, um almoxarifado de resíduos. Quem não pensar assim não vai conseguir nunca gerenciar resíduos de forma adequada. E aí, então, o que a gente vê é isso, né? Nas andanças por aí da FEPAM, unidades temporárias de armazenamento de resíduos com esse formato. Resíduos entamborados em latas, em bombonas tombadas, óleo tombado pelo chão, armazenamento lá de resíduos de latas de tinta, tem até uma placa lá, depósito de latas de tinta, enfim, a favor de amassar as latas. Quer dizer, uma coisa aberta, chuva caindo em cima, chão batido, implicando numa série de compromissos, de contribuições, que até então eu não estava prevendo e que vão gradativamente começar a acontecer. Eu que já me preocupei em investir em matéria-prima, que gastei e não incorporei no meu produto final, eu que vou ter que gastar para descartar esses resíduos agora de forma adequada, agora começo a me preocupar com um terceiro cenário, que é o que eu quero trazer aqui para essa apresentação, que é da contaminação do solo e das águas subterrâneas por essas disposições inadequadas. Então, tenho lá armazenamento em tambores, né? E esses tambores, então, com o tempo expostos, ou até mesmo dentro de pavilhões, com piso que não impermeabilizado de acordo, pisos fissurados com fissura, esses tambores vão vazando, vai sendo corroído pela demora de remover esse tambor do armazenamento temporário e levar para o destino final. Isso vai comprometendo todo o meu solo e a minha água subterrânea. Então, assim, para visualizar melhor, se eu tenho lá na superfície um tambor com resíduos, e esse tambor vai apresentar um vazamento, o que vai acontecer? É aquela contaminação, aquela poluição que eu não vejo. Se eu já estou incomodado hoje, enxergando toda essa poluição superficial, essa degradação que se vê superficial, atingindo rios, córregos, riachos, enfim, com lançamento de efluentes, tem uma outra contaminação que eu não enxergo, que ficou embaixo do tapete.
É aquela contaminação que percola pelo solo, vai atingindo toda a camada de solo, contaminando o solo, até chegar no nível de camada saturada, que a gente chama que é um lençol freático, primeiro nível freático, e vai contaminando o nível freático, formando o que a gente chama das plumas de produto de fase livre, que vão se depositar lá embaixo, e depois vão gradativamente se dissolvendo, formando as plumas de dissolvido, que se deslocam através da propriedade, até mesmo saindo da área. Então, os aterros industriais, aterros sanitários também, essa é a situação, mesmo quando mal operados. Então, tem problemas de vazamento de mantas, problemas de incêndio, problemas de rompimento de tubulação. Tudo isso, por mais que eu conserte superficialmente, no subsuperficial está agredindo o solo e a água subterrânea. Os aterros urbanos, sem falar em lixões, né, mas mesmo os lixões, toda essa percolação também acontece, principalmente que são aterros maiores, abertos, que funcionam com incidência de chuva o tempo inteiro, e a chuva é um veículo para esse chorume, que vai penetrando pelo solo e vai formando toda esta pluma de dissolvido, contaminando aí o meu solo e minha água subterrânea. Aí, então, eu acabo com os lixões. Alguém falou, acabar com os lixões, a política nacional termina, não termina com os lixões. Enfim, vai cada vez diminuindo mais a frequência do uso desses aterros de forma descontrolada. Passamos, então, para centrais de resíduos urbanos, as unidades centralizadas, então, que as várias prefeituras passam, então, a utilizar esse sistema centralizado. Aí cria-se o quê? Cria-se essa unidade de transbordo. As unidades de transbordo, porque os municípios recolhem os resíduos, então, com os veículos menores, depois passam, fazem um transbordo para veículos maiores, para levar para essas centrais. E aí, essas unidades de transbordo começam a funcionar desta forma. Ou seja, o resíduo é levado para lá e depois reacondicionado e fica com esse cenário aí, quase que semelhante a de um lixão, comprometendo também o solo e a água subterrânea, toda essa disposição inadequada das áreas de transbordo. Aí, saímos um pouco da área industrial, mas também com foco dos resíduos da área industrial, que já foi comentado bastante aqui na logística reversa, então por isso que estou trazendo também a questão das lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio como principal contaminante, né? E elas são vendidas para a indústria em grandes quantidades, ou aqui mesmo para o poder público, enfim, para grandes repartições, hospitais, e embalagens, em caixas de papelão, normalmente, e vêm acondicionadas de forma para que se evite ao máximo quebrar esta lâmpada. O perigo da lâmpada fluorescente está quando ela quebra. Enquanto ela não quebrar, ela não tem periculosidade nenhuma. Tanto a lâmpada nova quanto a lâmpada queimada. As duas têm o mesmo potencial de periculosidade, desde que não quebradas, não tem periculosidade. Uma lâmpada nova eu trato com todo cuidado. Vai numa caixa de papelão, toda bonitinha, embalada, para que eu não quebre, porque eu quero usar ainda a lâmpada, né? E aí, então, quando eu descarto essa lâmpada fluorescente, aí, então, ela é descartada como um resíduo e é jogada em qualquer canto ou armazenada desta forma. Então, a pergunta que fica é a seguinte: diante de todas as dificuldades que já se falou aqui de gerenciar resíduos, qual é a dificuldade do ser humano de pegar uma lâmpada nova de uma caixa de papelão, tirar, pegar a lâmpada velha e botar no lugar? Qual é a dificuldade de fazer isso? Essa é a pergunta que fica. Por que tem que ser disposto desta forma, tem que ser armazenado desta forma as lâmpadas fluorescentes? Qual é a dificuldade do ser humano em tirar uma daqui e botar uma queimada no mesmo lugar? Por que não pode ser assim? Então, e aí, produzindo estas áreas, então, quebrando as lâmpadas dessa forma, nessas quantidades, porque elas acabam ficando em grande quantidade até que venha a empresa recolher. Quando chega lá, já se sabe em que condição vai estar, uma grande parte dessas lâmpadas já estão quebradas, já emitiu esse mercúrio, que é volátil, volatilizou, já atingiu as pessoas mais próximas, e mesmo que as pessoas não estejam próximas, esse mercúrio volatiliza, sobe, e ele não some. Ele está lá em cima e vem a chuva e traz ele para baixo de novo, e daqui a pouco está pegando lá na horta de orgânicos, lá assim, agrotóxicos, lá dos moranguinhos do japonês, que está tomando esse mercúrio todo de colher de chá que sobrou dessa contaminação toda que foi provocada por essa quebra dessas lâmpadas fluorescentes. Se a gente for falar, não é só mercúrio que nessas lâmpadas fluorescentes. Se nós formos olhar, ele tem um pozinho branco lá, um clorofluorofosfato de cálcio, tá, que contém, que dá essa cor fosforescente esbranquiçada, é o fósforo, né? Mas ele contém antimônio, bário, arsênio, cloro, cádmio, magnésio, níquel, cromo, enfim, tem uma tabela periódica inteira quase, dentro desse pó, dessa lâmpada fluorescente. Então, não é só o mercúrio, tem uma série de outros elementos que são perigosos e que estão presentes ali, por isso o cuidado
tão grande com elas. E aí, então, se a gente for pegar lá a toxicidade do mercúrio, vai ver que tem toxicidade aguda, tem toxicidade crônica, que ele pode levar, ele é acumulativo, ninguém vai respirar o mercúrio, vai cair morto, duro, não, mas ele acumula no organismo, e ele, quando chegar em uma concentração aí no organismo de mais ou menos 1,5 miligramas por quilo, por massa corpórea, ele, em 80% dos casos, a LD50 dele é mortal, ele causa a morte, né? E ele pode ser metilado ainda por algumas bactérias no meio ambiente, e aí, com essa forma metilada, ele vai ser incorporado nas gramíneas, nas pastagens, o gado vai se alimentar, vai contaminar a carne, vai contaminar o leite, é todo um ciclo, o mercúrio não some, pessoal, sabe? E nós estamos aí produzindo lâmpadas, consumindo lâmpadas, e não estamos tendo cuidado adequado com essa destinação final, sem que elas quebrem. Um simples cuidado de simplesmente a mesma embalagem que eu comprei, boto ela de novo quando ela estiver queimada. Sabe? E aí, se for lembrar ainda casos mundiais, caso da Baía de Minamata, no Japão, que foi consagrado, né, contaminação por mercúrio, que centenas de pessoas lá morreram, milhares ficaram com sequelas para o resto da vida, neurológicas, em função do mercúrio lá da água da Baía. E aí, então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, sim, ter unidade de processamento que descontamine essas lâmpadas, e tem plantas para fazer isso, e que retirem lá, então, o pó fosforoso, o alumínio, a baquelite, o vidro, e o mercúrio depois possa ser reciclado, e tudo isso possa ser incorporado em processos industriais novamente. O eletroeletrônico, que também foi falado aqui, tá? Também são resíduos, as placas contêm metais pesados, contêm metais preciosos, inclusive ouro, prata, enfim, né? E essas unidades, então, precisam ser desmontadas, né? Esses eletroeletrônicos precisam ser desmontados e essas placas, então, precisam ser processadas. Nós não temos no Brasil nenhuma unidade, nem na América do Sul, que processe essas placas, mas a gente tem aqui quem possa desmontar isso e quem possa picar, moer e exportar para fora. Isso vai para a Bélgica, vai para Singapura, vai para a França, vai para o Canadá, e eles compram até isso, porque é uma mineração das placas, porque dali eles tiram ouro e prata, né? Então, isso é possível fazer, sim. E até a secretária falou aqui na abertura, o governo do Estado está com um programa agora independente da logística reversa, que não acontece nunca. Já estamos no 7º ano aí da política nacional. É uma confusão, essa logística dos eletroeletrônicos, como foi dito aqui também, 3 órgãos gestores, aí cada um quer gerenciar uma parte. Enfim, não temos nada assinado com o Ministério do Meio Ambiente ainda. Então, o governo do Estado está lançando esse programa Sustentário aí para tentar, na administração pública, organizar isso, e todos os computadores e eletroeletrônicos, e da linha verde, marrom e amarela, enfim, todos da esfera estadual deverão ser gerenciados num programa único para que essas coisas não fiquem mais expostas de forma aleatória aí nos aterros ou no meio ambiente. Então, aí está a composição desses computadores e eletrônicos, tem uma série de compostos aí perigosos presentes. E aí, pneus também é outro tipo de resíduo, também gerado até mesmo por nós, consumidores, que não empresas, tá? Que até parece é um resíduo inerte, não é classificado pela BNT nem como resíduo perigoso. Ele é um resíduo que, se disposto no meio ambiente, a implicação dele seria no acúmulo de água, a questão de saúde, os vetores, chikungunya lá, enfim, todas essas doenças que poderiam ser provocadas pelo mosquito, o aspecto estético, né, dessa disposição inadequada. Agora, se nós colocarmos fogo nesses pneus, né, essa coisa muda totalmente de figura, o cenário é totalmente outro, porque as emissões que esses pneus, numa queima a céu aberto, provocam, sabe, são extremamente maléficas à saúde humana e ao meio ambiente. E nós estamos aí hoje, que não tem uma manifestação pública que não faça queima de pneus. O pneu é a maior estrela de qualquer reivindicação hoje. Não tem reivindicação pública, fecha estrada, fecha rodovia, meio da cidade, Praça da Sé, Avenida São João, São Paulo, todo mundo queimando pneu. Mas quem é, da onde é que sai o cérebro das pessoas para pensar isso? Desconhecimento total, é a única coisa que eu penso. Não sabem a implicação do que é uma queima dessas a céu aberto, essas emissões de pneu. E fica todo mundo ali, com bandeira, festejando, respirando, achando que está assim, fazendo a coisa mais sensacional do mundo, queimando pneu, no meio das cidades, no meio das rodovias. Uma coisa completamente descabida. E precisava fazer isso? É simples, é só não fazer, acha outro jeito de manifestar, acha outro jeito de fazer com reivindicação, mas queimar pneu não tem nada a ver. Eu entendo que é total desconhecimento,
Então, bato na tecla que foi falada aqui também hoje, de educação ambiental. As pessoas têm que ouvir mais. Eu estou aqui para fazer isso, para dizer, para ouvir, para vocês ouvirem, que é um absurdo isso. Sabe? É completamente um absurdo, sabe? Queimar pneu em via pública. E aí, foi comentado aqui também pela Ana, a questão dos agrotóxicos. É possível fazer, sabe? Isso aqui é uma... Opa! Isso aqui é uma foto de 25 anos atrás, né, do descarte de como eram feitas as embalagens de agrotóxico, que hoje estão todas elas muito bem encaminhadas, se não assim na totalidade, mas mais de 95% foi colocado até aqui. O INPEV hoje já recolhe, que é anterior à Política Nacional de Resíduos, não tem nada a ver com a política, a reciclagem da logística reversa do INPEV já é anterior a tudo isso. É uma resolução lá federal, um decreto federal, que estabeleceu isso, e hoje é feita essa logística de recolhimento. Mas, na época, a orientação era para que essas embalagens fossem enterradas. Há 25 anos atrás, a opção que se tinha com embalagem de agrotóxico era ou o cara lavava e usava para botar água e botar leite, ou o cara queimava ou jogava no rio. Entre essas três opções, a quarta era a mais sensata. Faça um buraco do lado da lavoura, botava-se uma placa lá, ó, proteja o meio ambiente, Lia Santo Antônio, preserve o meio ambiente do resíduo perigoso, e se enterrava as embalagens de agrotóxicos. Isso era feito, normalmente. E agora eu pergunto, onde estão essas áreas hoje? Onde estão essas áreas que foram enterradas essas embalagens de agrotóxicos? Alguém já o referenciou aí há 25 anos atrás? Nós sabemos onde é que está isso? Não, isso aí tudo implicou certamente em contaminação de solo e de água subterrânea. Mas é possível resolver e hoje as coisas se resolvem. Estão se resolvendo, não se dando mais esse tipo de destino em função da logística dos agrotóxicos. Então, onde eu quero chegar é que, em função de toda essa lambança, desse gerenciamento primário, grotesco até mesmo, de resíduos, só porque é resíduo. Eu acho que o enfoque vem assim desse conceito mesmo de a gente não entender o que efetivamente é resíduo, sabe? Essa confusão de resíduo com lixo, essa confusão de não conseguir equiparar isso a potencial econômico, de prejuízo. As coisas só acontecem quando se enxerga realmente a dor no bolso e dói no bolso. Então, vem a terceira parte da história, que é de investigar todas essas áreas que hoje, ou no passado, foram usadas para a disposição de resíduos, o armazenamento de resíduos. E aí, então, tem essa resolução CONDAMA 420, que a partir de 2009 está regrado, e a gente vem tentando cumprir com tudo isso, que foi colocado aqui também pelo Odilon, que é a questão dos passivos ambientais. Então, nós temos que fazer a identificação dessas áreas, uma avaliação preliminar, uma confirmatória, depois um diagnóstico, uma avaliação detalhada para saber a extensão do problema e uma análise de risco, e depois, então, havendo risco, nós temos que fazer uma intervenção na área e remediar a área, remediar o solo e a água subterrânea. Alguém já pensou quanto custa essa brincadeira toda? Alguém já pensou quanto custa jogar as lâmpadas, vai quebrar, queimar pneu, jogar eletroeletrônico no chão, botar lata de tinta no solo direto, enfim, para depois ter que fazer tudo isso aqui? Olha, multiplica por 100, por 10 mil, por 10, por 500 de novo, mais 100, e não para nunca esse custo, porque essa brincadeira aqui vai longe. Porque esse contaminante, atingindo o solo e atingindo a água subterrânea, poderá se manifestar na forma de vapor, voltando para a superfície de novo, se ele for orgânico, poderá se manifestar contaminando o solo, e eu já impedindo qualquer tipo de cultivo, qualquer coisa no solo, ou escavação, enfim. E também a água subterrânea, sem falar até mesmo na contaminação mais profunda, atingindo meus postos de abastecimento. E hoje nós temos no estado cidades que são abastecidas só por postos de abastecimento subterrâneo, não é por água de captação superficial, não. Então, aqui, essa imagem mostra mais ou menos isso, uma avaliação de risco. Se eu tenho lá essa contaminação acontecendo na superfície, ela migra para o subsuperficial, contamina o solo, contamina a água, desloca a pluma. Se tem volátil, volta para cima, entra pelo piso da residência, pelo piso, porque o piso não é permeável, não consegue conter esses vapores. Se a água se desloca, a pluma atinge águas mais profundas, atinge o poço, e vai também migrando conforme o mapa potenciométrico lá, a declividade do terreno, atingindo até mesmo os corpos hídricos superficiais, e a contaminação que eu não vejo. Em vez de contaminar por cima, contamina tudo por baixo. Então, eu tenho que fazer toda essa investigação ambiental. E aí, só para dar uma ideia rapidamente do que é tudo isso, ó, tem que fazer sondagens para a extração do solo,
fazer monitoramento de voláteis lá com o PID, fazer monitoramento do solo em parcelas, mandar todas as amostras para o laboratório para saber em que altura está a minha contaminação, instalar poste de monitoramento, monitorar a água, extrair essa água, mandar para o laboratório, coletar, fazer extração por baixa vazão quando for voláteis, enfim, é um custo todo muito grande, só a etapa de investigação. E quando eu consigo confirmar, então, a presença de contaminante, eu tenho que fazer ainda detalhada, para saber a extensão dessa minha contaminação, porque daqui a pouco eu estou sondando em pontos específicos que não me dizem toda a noção do que eu contaminei. E aí, nessas fotos, a gente pode mais ou menos ter essa noção. Ó. A contaminação pega e se desloca pela base subsuperficial, atingindo a água, e vai se deslocando no sentido do fluxo freático. Tem uma velocidade inferior, muito inferior à superficial, mas ela vai formando aqueles grandes bolsões, aquelas grandes plumas. E aí, daqui a pouco, estou contaminando toda a minha área, estou contaminando a área do vizinho, a área de terceiros, estou saindo para fora, estou causando todo um impacto que na superfície eu não vejo, mas que lá embaixo está acontecendo. Opa! E aí, uma vez diagnosticado isso, e comprovado que isso tem risco, eu preciso fazer, então, a remediação. Aí tem várias técnicas de remediação. Então, até aqui, se falou só agora em custos para investigar. Uma vez que eu investiguei tudo e avaliei o risco daquilo ali, bom, concluí que tem risco, eu preciso fazer a remediação. Aí vem as técnicas de remediação, que podem ser de remover o solo, de tratar a água, de oxidar a água in situ, de remover o solo e tratar de forma biológica, dependendo do contaminante. Enfim, tem várias técnicas para isso, mas todas elas com custo muito elevado. E todas elas que poderiam ser evitadas se eu tiver um bom plano de gestão de resíduos, um bom gerenciamento e evitar que esta contaminação, que eu, no primeiro momento, me dou por contente, porque virou o tambor e infiltrou tudo, no outro dia eu já não estou vendo mais nada, achei que resolveu o problema, não resolvi nada. Esse contaminante desceu e está todo presente lá, formando essas plumas. E eu vou gastar muito depois para investigar e para remediar todas essas áreas. Não sei o que eu fiz aqui. E aí, concluindo já, só para mostrar o que acontece. Estas áreas permanecem, essa contaminação permanece, mesmo que eu não faça uma ação imediata nesse momento, todos nós vamos morrer e essas áreas vão estar aqui, contaminadas. Nós estamos cada vez mais contribuindo para que essa contaminação que a gente não enxerga continue progredindo, continue aumentando. E como a gente não enxerga, as ações são mais reduzidas, no sentido de tomar alguma medida premente para contê-las. E aí nós estamos vendo situações como essas, né? Já tem aqui no Estado também, mas trago esse exemplo do Estado de São Paulo, torres de apartamento que foram construídas em áreas que eram industriais no passado, que sofreram esse tipo de contaminação, sem uma correta investigação, foram colocadas várias torres em cima e depois das pessoas estarem habitando lá em cima, ou começar a liberação, se constatar que migravam solventes clorados pelo piso e atingiam as propriedades das pessoas. E atingiu a guarita da segurança que ficava ali, teve que colocar um duto para que pudesse fazer a saída dos gases, porque os caras não podiam ficar dentro da guarita, tamanho era a infiltração de vapores orgânicos que vinham do solo. Algumas torres tiveram que ser interditadas, essa remediação teve que ser feita depois, já a construção, uma coisa muito mais complicada. E aí, um exemplo mais clássico, o Shopping Center Norte, em São Paulo, que foi construído em cima de uma área de um antigo lixão de resíduos, e se entendia até que era um lixão mais antigo, que a decomposição já havia encerrado o ciclo, que a geração de metano já era muito diminuta, mas na hora que botou uma estrutura lá em cima, botou um prédio lá em cima, o que aconteceu? Confinou essa saída do metano, e esse metano começou a ficar preso dentro do prédio, das estruturas menores, das salas menores, das escadarias menores, das passagens de escadas, onde a estrutura é menor, porque ele migrou pelo solo, sabe? E começou a dar índice de explosividade dentro do shopping. O shopping poderia explodir por concentração de metano. Aí o que a CETESB fez, que é o órgão ambiental de São Paulo, teve que interditar o shopping, ficou 3 dias interditado, ninguém podia ocupar o shopping porque tinha risco de explosão. Aí tiveram que fazer lá todo um trabalho de colocação de dutos, né, de chaminés, para a saída desse metano, que não era em grande quantidade, mas que realmente resolveu, e foi um processo ao contrário também. Então, todo esse risco hoje, em função dessa gestão de resíduos, da gestão inadequada de resíduos, sem controle de resíduos, daquele imediatismo de achar que a gente está
armazenando desse jeito, dessa forma, que é um custo menor, que é mais fácil, mais barato, ninguém vê, mas quando vê, eu estou levando um problema para o futuro, para frente, e que implica necessariamente na má gestão, no mau conhecimento do que realmente eu estou efetivamente fazendo. Então, era isso que eu tinha para apresentar como implicações da má gestão de resíduos. Não são só os resíduos que causam esse tipo de contaminação, sem dúvida nenhuma, né? Mas o armazenamento de resíduos temporário, a disposição final de resíduos, se não for uma técnica bem feita, com todo cuidado, certamente eu terei, no futuro, a necessidade de fazer essas investigações e certamente encontrarei contaminação que precisará ser remediada para que eu tenha uso futuro dessas áreas. Era isso, fico à disposição na FEPAM, esse é o meu contato, muito obrigado. Obrigado, Mário. Nosso terceiro painelista de hoje é o Walter Plácido. O Walter é engenheiro civil, consultor sênior, especialista em saneamento ambiental e gestão de resíduos, diretor executivo da Lavoro Consultoria Limitada, foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, desenvolve atividade junto ao IBAMA, é assistente técnico do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, consultor técnico em alguns municípios fluminenses, pesquisador do Centro de Informações sobre Resíduos Sólidos da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, Walter. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, Beto, aí, pelo convite. Muito obrigado aí à mesa e as palestras que eu assisti hoje mais cedo aqui, muito interessantes. E eu fiquei pensando, mais esses últimos dias, o que eu podia trazer de contribuição para o debate de hoje. E eu resolvi começar aqui a minha apresentação com 2 filmes, ambos estão disponíveis na internet, que são de 2 empresas, né? 2 empresas sem fins lucrativos, 2 empresas portuguesas, de natureza absolutamente diferente. Uma é um filme motivacional, um filme institucional da entidade gestora de embalagens em Portugal. E aí era interessante a gente fazer o contraponto, né? Quando eu fiz aquela pergunta para o Cotrim, eu não sei se o Cotrim está aqui ainda, e eu entendi, ele colocou que a atribuição da discussão dos acordos setoriais não cabe ao Ministério das Cidades, afeta o Ministério do Meio Ambiente, é porque quem está observando essa discussão ao longo dos últimos anos tem visto uma posição muito acanhada do governo federal, muito acanhada. O problema das embalagens de agrotóxicos foi resolvido porque a indústria resolveu resolver. Mas, antes da indústria resolver, havia uma resolução do CONAMA que obrigava ela a resolver. E a questão da logística reversa, ela, se não for implementada para e passo pelos governos, e nós já temos uma legislação federal que dá abrigo a essa iniciativa, e aí, quando eu digo que a questão dos governos estarem muito tímidos, eu não faço referência apenas ao governo federal, eu acho que todos os governos estaduais estão absolutamente tímidos nessa discussão. No meu entendimento, não sou jurista, sou engenheiro, não sou advogado, é que a legislação federal ela já possibilita que os estados tomem iniciativa de enquadrar a questão da logística reversa dentro do seu território estadual. Foi assim que aconteceu na Europa. O que aconteceu na Europa foi que a Comunidade Europeia baixou uma série de diretivas relacionadas ao ambiente, começou com a diretiva quadro dos aterros, obrigando que fossem remediados os lixões e a construção dos primeiros aterros sanitários, que eles chamaram das primeiras infraestruturas de resíduos sólidos, urbanos, industriais, e, a partir daí, continuou todo um processo de planejamento visando aí a sustentabilidade e a valorização dos resíduos. E cada Estado nacional da Comunidade Europeia foi criando legislações próprias para fazer o enquadramento da construção das suas infraestruturas, do seu planejamento próprio, do seu desenho institucional e regulatório e também da logística reversa. Então, o Estado do Rio Grande do Sul pode avançar politicamente, juridicamente e no planejamento da estruturação da logística reversa aqui, como outros estados também. E não apenas esperar o protagonismo do governo federal, que, na minha opinião, também está aquém daquilo que seria necessário para a gente efetivar a aplicação da lei no Brasil.
E eu quero deixar uma informação para vocês, que é o seguinte: quando a gente se pergunta, né, o porquê que no Brasil temos índices tão baixos de reciclagem, e o porquê que na Europa a reciclagem já virou uma questão de se cumprir e bater metas atrás de metas, é porque a indústria pegou para si essa tarefa. Quem cuida da reciclagem de embalagens de agrotóxicos é a indústria que produz agrotóxico. Quem cuida da reciclagem, da lógica reversa, da educação ambiental, para que o cidadão recolha o pneu, ou que a borracharia, ou que quem quer que seja, recolha o seu pneu e encaminhe o pneu para a reciclagem, é a indústria pneumática, que são 4, 5 empresas. Pirelli, Firestone, mais umas 2 ou 3. Goodyear, mais umas 2 ou 3. Quem cuida da logística reversa das pilhas e baterias é o setor. Ou seja, o que foi feito foi dividir os fluxos, como está na Política Nacional, como está na 12305, e imputar essa responsabilidade ao setor produtivo. Ao governo, coube ajudar o planejamento, montar o planejamento, estabelecer as metas e fiscalizar o cumprimento de metas. Quais são os fluxos que estão determinados na nossa legislação aqui, que são os mesmos fluxos que estão determinados na política europeia? Embalagens em geral, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, medicamentos em fim de vida, carros em fim de vida, óleos comestíveis, né, óleo de cozinha, azeite, óleos lubrificantes. Esses são os fluxos. Resíduos eletroeletrônicos, resíduos de construção civil, esses são os fluxos. E cada estado, o Rio Grande do Sul, Paraná, o Rio de Janeiro, pode estabelecer uma política própria de gestão de fluxos. Discriminar esses fluxos, discriminando esse fluxo, estabelecer para cada um deles uma cadeia de valor. No caso do entendimento de como isso funciona, e é um pouco parecido como a Ana Paula falou, que a indústria de vidro vai fazer aqui, que é o que a indústria de pneu já fez com a Reciclanip, que é o que a indústria de óleos, lubrificantes, já fez com o programa Jogue Limpo, que já virou também uma entidade gestora. A ideia é que se crie uma empresa sem fins lucrativos, que tenha 2 fontes de receita: a venda do material reciclável e o ecovalor, que é um valor cobrado por cada produto colocado no mercado. E por que tem que cobrar isso? Porque não tem mágica. Na gestão de resíduos há um custo absurdo, seja ele uma gestão de fluxo específico de resíduos, seja recuperação de passivos ambientais, seja o gerenciamento de resíduos industriais, resíduos de mineração, de construção civil, seja o gerenciamento dos resíduos urbanos. O pessoal vive perguntando o seguinte: ô Walter, qual é a tecnologia mais baratinha e mais adequada que o mercado brasileiro? Não existe. Não existe isso. O que existe é planejamento, é estruturação, é cobrança. Eu costumo dizer que os resíduos sólidos urbanos eles precisam necessariamente deixar de ser o patinho feio, o bicho-papão, o primo pobre dos serviços públicos essenciais. Todos nós pagamos pela internet, pagamos pela luz elétrica na nossa casa, pagamos pelo gás de cozinha, pagamos pela água, pagamos pelo esgoto, pagamos pelo transporte urbano, pagamos pela internet. E o quanto que a gente paga pelo lixo? Vou fazer uma conta aqui muito rápida com vocês. Imagina uma cidade de 100 mil habitantes. Imaginando que a gente gera 1 quilo por habitante dia, só para ajudar a conta. Nós vamos ter 100 toneladas dia. 30 dias no mês são 3 mil toneladas mês. Alguém falou aqui que o custo do transbordo está R$100 a tonelada e o aterro está R$100 a tonelada. Vamos usar isso como referência. Vamos botar mais R$200 a tonelada para a coleta domiciliar. Deu 400. Vamos botar mais R$100 a tonelada para a educação ambiental e o gerenciamento do sistema. Deu R$500 a tonelada. O município vai ter um custo de R$500 a tonelada. 500 vezes as 3 mil toneladas mês vai dar R$1,5 milhão. Quando eu divido por 100 mil habitantes, dá quanto? R$15 por habitante. Então, vamos fazer o seguinte, não é todo mundo que vai pagar, não. Vamos instituir uma tarifa social. 50% da população não paga e 50% paga. Quanto que vai sair por habitante? R$30. Alguém aqui gasta menos de R$30 de transporte?
ou de luz, ou de água, ou de esgoto, ou de internet por mês? Uma casa com 4 pessoas daria R$ 120. Olha que eu estou fazendo uma conta lá em cima, superestimada, conta de padeiro, ordem de grandeza. Daria R$ 120. Quem mora com 3 pessoas aqui, uma família de 4 pessoas, consegue ter uma conta de luz mais barata do que R$ 120 por mês? Consegue ter uma conta de água mais barata do que R$ 120 por mês? E por que nós não vamos assumir uma conta de R$ 120 por mês para fazer o gerenciamento do lixo? Porque a hora que tiver o financiamento, a gente consegue resolver o problema. Nós conseguimos fazer a remediação dos lixões, a gente consegue implantar os aterros sanitários e fazer com que esses aterros sanitários durem muito além da expectativa de vida que eles têm hoje. Por quê? Porque nós não vamos levar o lixo para lá, porque nós vamos fazer a valorização orgânica, vamos implantar programas de coleta seletiva de orgânicos e vamos levar os orgânicos para digestão anaeróbia, para biodigestão, para metanização, para compostagem. Vamos fazer a valorização energética, seja do biogás do aterro sanitário, seja dentro da valorização orgânica, ou mesmo a incineração dos rejeitos, isso não deve ser descartada. Eu me preocupo muito com o bicho-papão da incineração, não tem bicho-papão na incineração. Hoje, a incineração na Europa são mais de 300 plantas funcionando e funcionando bem, na maioria delas queimando rejeito, depois de ter sido passado o tratamento, o encaminhamento e a triagem do material passível de ser reciclável. Vou dizer outra coisa aqui, a incineração ela não compete com o aterro sanitário, ela não compete com a reciclagem, ela vai competir com o aterro sanitário. O que você vai queimar é aquilo que você que você depositaria dentro de um aterro. O aterro vai ser sempre fusível, sempre vamos necessitar de um aterro, porque por mais que a gente tenha um baita de uma unidade de triagem mecanizada, ou de triagem mecanizada e biológica, um TMB, ou mesmo uma incineração, ou qualquer outra tecnologia de tratamento, no final, sempre vai ter um rejeito, esse rejeito vai precisar de um aterro. Qualquer infraestrutura mecanizada que a gente instale, qualquer tecnologia, qualquer uma delas, vai parar para manutenção. No ano de 365 dias, pelo menos 10%, 30, 40, 50 dias, às vezes mais, para manutenção. Quando parar para manutenção, o resíduo vai para onde? Vai para o aterro. Então, o aterro é absolutamente necessário. O que tem acontecido na Europa é que os aterros estão aumentando a vida útil deles. Por quê? Porque a reciclagem está aumentando, porque a valorização energética e a valorização orgânica estão aumentando. Então, eu trouxe agora aqui vou apresentar a vocês agora 2 filmes, que são 2 filmes, como eu falei, de 2 empresas, né? A primeira empresa é a entidade gestora de embalagens em Portugal. Na Europa, nós temos hoje 27 entidades gestoras. Essas entidades gestoras de embalagens se reúnem dentro de uma associação chamada Pro-Europe. Quem tiver curiosidade, pro-e.org. Né? O Pro vem de Packaging Recovery Organization. Né? E esse pessoal se reúne periodicamente para discutir as políticas de gerenciamento de embalagens e resíduos de embalagens. Pode soltar o primeiro filme.
Só uma questão. Esse vídeo e vários outros, segura aí, senão vai entrar outro. Esse vídeo e vários outros estão disponíveis na internet, isso faz parte da campanha de sensibilização, isso está na televisão com certa frequência. A entidade... Segura aí. Obrigado. É porque o YouTube, né, vai entrando um atrás do outro. E aí, algumas coisas de destaque aqui, né? Primeiro, quem são os acionistas da Sociedade Ponto Verde? A indústria. A distribuição, os supermercados, né? O produtor da embalagem, quem? A indústria de cosméticos, a indústria de bebidas, a indústria de higiene e limpeza e outros produtores de embalagens. E mais quem? A indústria recicladora. Esses são os acionistas, esses é que integralizam o capital, esses é que aportam o dinheiro para fazer o quê? Cuidar da lógica reversa. Cuidar é pagar os municípios pelo trabalho de coleta seletiva. É segurar na venda do material reciclável uma possível oscilação do mercado. O que é isso? De um ano para outro já se combina e se acerta o valor da tonelada do vidro, do alumínio, do plástico e do papel. Se naquele ano seguinte, o preço do valor do vidro estiver em alta, ótimo. Se tiver em... Quem é que segura? A Sociedade Ponto Verde. Quem é que estoca para, eventualmente, não se vender naquela época e se vender depois? A Sociedade Ponto Verde. Quem é que cuida da sensibilização e da educação ambiental e dos projetos de investigação? Eles. E isso acontece com cada um dos fluxos. Sabe há quanto tempo a indústria brasileira sabe que isso funciona assim na Europa? Desde sempre. O que aconteceu com a Ana Paula Bernardes, quando a Abvidro fez aquele estudo nos anos de 2009, 2010, aconteceu comigo também. Na época eu trabalhava no governo do Estado, voltei de lá, animadíssimo da Europa, olha, assim, funciona, sabe? A indústria já sabia disso, mas ela não quer fazer. Ela prefere criar um falso problema. Qual é o falso problema que a indústria criou no Brasil? O catador. Ele não é um problema. Pode ser uma questão social, mas dentro da estrutura da gestão de resíduos, ele faz parte da solução. Faz parte, nós devemos respeitar o trabalho, porque se o Brasil tem 1% de reciclagem, 0,5% de reciclagem, é devido ao trabalho dos catadores. Não tenho dúvida disso. Com as estruturas que eles têm, da maneira que é, sendo explorados pelos atravessadores, sendo seduzidos aí pela indústria para que eles permaneçam no estado onde se encontram, mas são eles que conseguem fazer com que o Brasil tenha 1%, 1,5% de reciclagem, né? 2%. Não? Mas eles não são o problema. O problema está no planejamento e na estruturação do setor. Esse é o problema. O problema são os governos não assumirem o protagonismo das decisões que precisam ser tomadas. E não é só o governo federal, são os governos estaduais também, que não abrem uma discussão a sério de como vão fazer com que a indústria assuma a responsabilidade pelos produtos que elas colocam no mercado. É isso que os governos têm que fazer. Essa é a discussão, setorialmente. Isso é para ontem, porque a lei já está com prazo, já está com decurso de prazo. O que nós conseguimos avançar, a não ser naqueles setores onde já havia algum avanço? Repetindo, tirando as embalagens agrotóxicas, os pneus e os óleos lubrificantes, o que a gente conseguiu avançar no Brasil, em termos de logística reversa? E isso já estava reduzido antes da lei, como acabou de falar aqui o meu colega. E o que a gente conseguiu da lei para cá? Conversa, seminário, papo, vem a indústria, vem a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, vem a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, vem a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e empurra um problema com a barriga. A solução está aqui, ó. Todo mundo sabe. O governo federal também sabe. Talvez os governos estaduais saibam menos, mas o governo federal sabe. Nós não temos tempo para inventar a roda nem a pólvora, meus amigos. A questão dos resíduos, ela urge uma solução, e uma solução rápida. Só que o que eu percebo é que a gente continua patinando, né? Patinando. E, olha, aquilo que o senhor falou aqui sobre a questão do envolvimento do cidadão, eu vou dizer o que eu escuto lá. Para aumentar hoje a participação da população na separação, porque, por mais que se invista em educação ambiental, as pessoas relutam em separar e depositar adequadamente seu lixo, só passando a próxima geração.
porque tem gente que se nega a separar ou a colocar o lixo no lugar certo, apesar de você ter campanhas maciças de educação. O próximo filme que eu vou passar é de uma empresa que é um consórcio. Só para a gente ver que dá certo montar consórcio. Mas dá certo montar consórcio se for para montar uma empresa. Nós temos que pensar, quando a gente pensa no lixo, nós temos que largar o amadorismo de lado. O experimentalismo, eu acho que, olha, tem um negocinho lá que meu amigo fez na garagem dele, que dá certo para separar não sei o quê. Eu represento uma empresa que faz tratamento de chorume. O equipamento que a gente comercializa, entra chorume e sai água desmineralizada do outro lado. O processo chama-se processo de osmose reversa. Isso custa. Custa caro para comprar, custa caro para tratar, mas trata. Hoje, o custo de tratamento de chorume para um aterro sanitário está na faixa de 20% a 25% do custo operacional desse aterro. É bastante dinheiro. Então, eu sou um dos maiores defensores dos consórcios públicos no Brasil. Quando eu trabalhei no governo do Estado do Rio de Janeiro, eu fui pioneiro na criação dos consórcios do Rio de Janeiro. Não tem nenhum consórcio do Rio de Janeiro funcionando que conseguiu dar o passo seguinte para além da assinatura do protocolo de intenções. Pode passar o... Esse aí é o consórcio, é uma empresa, a Tratolixo é uma empresa também sem fins lucrativos. Por que sem fins lucrativos? Se ela tiver lucro, vai ser reinvestido na própria empresa. E ela reúne 3 municípios, Cascais, Sintra e Mafra, 800, 900 mil habitantes. Eles têm lá diversas infraestruturas que não foram construídas da noite para o dia, são 25 anos de história que essa empresa tem. Antes de Portugal fazer o seu plano, ela já existia. E todo consórcio lá, é interessante, é o seguinte, todo consórcio lá, quando ele cria o consórcio, e ele cria a empresa de natureza, a empresa jurídica, ele cria a figura jurídica da empresa, tem que fazer o aporte de capital. Não adianta ficar esperando o dinheiro cair do céu, o dinheiro vindo do Ministério do Meio Ambiente, do que seja. As prefeituras vão ter que investir. E aonde que vai estar o retorno? Na tarifa. Porque vai cobrar do cidadão, vai cobrar de nós. Do mesmo jeito que nós pagamos a conta de luz, nós vamos pagar a taxa no lixo. Se não for assim, esquece. Esquece. Sabe por quê? Quem aqui milita no setor pode dizer, pelo menos em conta de padeiro, quantos foram os aterros, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, quantos foram os aterros sanitários construídos que viraram lixão? Por quê? Porque se recebe um dinheiro de graça do governo federal, fundo perdido. Contrata uma empresa que constrói aquilo lá. Aí depois entrega para o prefeito operar. Acabou. Acabou. Morreu ali. Quem fez o projeto levou um dinheiro, quem fez o estudo de impacto ambiental levou outro, quem fez a obra levou outro. Acabou. Porque não vai operar. A prefeitura não vai operar. Ele tem um trator para fazer a rua e para jogar dentro do aterro. Esse um trator que ele tem, quando rebenta um pneu, ele tem que fazer uma licitação para comprar um pneu ou um parafuso. Acabou, não vai. Não vai.
Então, essa realidade é que precisa ser transformada. Nós precisamos fazer com que os nossos consórcios tenham uma estrutura empresarial efetiva, que eles se constituam enquanto empresas, estejam capitalizados para fazer os investimentos. E quais são os investimentos que são necessários fazer? Um belo plano, não um plano de prateleira como tem saído por aí, um belo plano, um plano que fala de números. Diagnósticos a gente já tem muito. Planos que fizeram diagnósticos, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, tem no Paraná, mas planos que apontem para um prognóstico concreto, nós temos muito poucos. E um prognóstico concreto tem que falar de número, valor de investimento e valor de custeio. É isso que está faltando aqui no setor de resíduos, sobretudo no setor de resíduos urbanos. Financiamento para o setor. Isso custa dinheiro. Vocês viram ali os equipamentos que tem ali, 800 mil habitantes? Os caras têm uma central de gestão anaeróbia, uma central de triagem mecanizada para material vindo da coleta seletiva. E não pense que não absorve mão de obra, absorve mão de obra. Você sabe o que também é uma coisa interessante? Numa unidade mecanizada, você sabe qual é a função de quem faz a catação? Na catação tradicional, interessa pegar o que tem valor. Então, pega o PET, pega o latinha, pega isso e o resto é o rejeito. Na linha de produção de uma unidade de triagem mecanizada, o trabalho de catação, que é fundamental, ele faz o controle de qualidade. Porque numa determinada esteira que estiver passando um determinado material, aquele material não tem que estar ali, se naquele momento que está passando só PET, e tem um plástico filme, ele retira o plástico filme. Se tem um papelão, ele retira o papelão. Por quê? Porque a máquina erra, muito mais do que nós. Então, qualquer sistema de unidade de triagem dessa aí, você tem uma cabine, com todo mundo ali paramentado, com EPI direitinho, são operários, são funcionários daquela empresa, com férias, com 13º, com insalubridade. E esse pessoal faz o controle de qualidade daquela esteira naquele momento e faz a catação daquilo que não interessa e não daquilo que interessa. Então, naquele consórcio ali, nós vimos gestão anaeróbia com geração de energia para a fração orgânica do lixo, produção de composto, triagem mecanizada daquilo que vem da coleta seletiva, o que eles chamam de ETAL, é a estação de tratamento de lixiviados, que é o que trata chorume. Então, eles têm 2 estações de tratamento de chorume, porque tem um aterro velho, e o aterro velho, o antigo lixo, que provavelmente era um antigo lixão, que depois virou um aterro controlado, mais ou menos como foi aqui no Brasil, continua gerando chorume pela vida inteira. Então, aquilo ali vai ter que ter uma estação de tratamento de chorume para o aterro velho, para o antigo lixão. Tem uma estação de tratamento de chorume para o aterro novo, um aterro sanitário novo, e cobra uma tarifa de 30 € a tonelada. 30 € a tonelada, daria R$120 aqui a tonelada. Mas, olha, 30 € a tonelada, porque a maioria daquelas infraestruturas que vocês viram ali foram construídas com recursos da Comunidade Europeia, com pelo menos 40% a fundo perdido, para poder viabilizar os investimentos, senão o troço não ficava em pé. Porque, senão, ao invés de R$30 a tonelada, a tarifa seria R$60 a tonelada, que é o que vai acontecer aqui. A discussão que a gente tem que fazer aqui é uma discussão econômica. Quanto vai ser a tarifa? Quanto vai ser a tarifa? Não estamos mais discutindo se vai ter ou não vai ter a tarifa. Quanto vai ser a tarifa? E o valor dessa tarifa ela vai estar refletida no espaço de tempo onde vai ser amortizado o capital investido. Ela vai refletir o custo de operação e ela vai refletir o valor dos juros a ser pago pelo capital investido. Porque é isso, o dinheiro custa. Qual o dinheiro que não custa? Só se for dos outros. O seu custa, o meu custa, o dele custa, o dinheiro de todo mundo custa. Pode ser o de fulano, de Beltrano, mas o dinheiro ele custa. E esse valor da remuneração do capital também vai estar refletido na tarifa. Então, o que eu gostaria de concluir, eu tenho aqui também vou deixar disponibilizado para vocês, eu não vou passar essa apresentação, a apresentação de uma outra empresa. A Valorsul é uma empresa que faz a gestão dos resíduos da Grande Lisboa. São hoje, acho que eram 14, mas eu acho que hoje já são 22 municípios. Eles já criaram 30 e poucos consórcios, e hoje são 23 consórcios, eles estão otimizando e fundindo consórcios. Essa empresa hoje aí, ela recebe na faixa de 2.000 a 2.200 toneladas dia de lixo, queima 1.000, gerando energia. Outra parte vai para a triagem de coleta seletiva,
outra parte vai para digestão anaeróbia e compostagem, e aquilo que iria para o aterro, antes queima e gera energia. E o rejeito de todo esse processo vai para um aterro. E mesmo esse aterro, eles ainda retiram o biogás. Está a apresentação aí para vocês, depois a organização pode disponibilizar, é mais uma empresa, mas eu queria só concluir, meu tempo já acabou, dizendo o seguinte, que essa questão do tema do nosso painel, das consequências da má gestão, eu acho que todo mundo percebeu, do ponto de vista técnico foi colocado, do ponto de vista jurídico, o doutor Daniel já colocou. Agora, do ponto de vista político, eu acho que a gente tem que chamar a atenção. Porque, do ponto de vista político, nós temos a responsabilidade dos nossos legisladores, que precisam olhar para esse assunto com mais seriedade. Do ponto de vista político, a gente tem a responsabilidade dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, do Congresso Nacional e do governo federal, que precisam olhar para a questão do ambiente como uma questão urgente, e não uma figura de retórica. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Agora nós vamos abrir as perguntas para a plateia, né? Só lembrando, o nosso primeiro palestrante foi o Odilon, depois tivemos o Mário e agora o Walter. Então, eu gostaria que a pessoa se identificasse e dissesse para quem está dirigindo a pergunta. Aqui, temos um aqui na frente, está inscrito. Obrigadinho. Alô? Boa tarde, gente. Agora já deve ser até boa noite, né? Bom, eu sou o André, estamos aí para o que deve, é um prazer. Pessoal, o negócio é o seguinte, enquanto vocês falavam, eu ficava pensando na própria história, não só do Brasil, mas do mundo, né? E eu descobri uma coisa, a quem interessa queimar pneus, ou então jogar lixo aonde não deve, pouco importa se é no rio, se é na terra, ou é na mesa da gente, como as empresas de agrotóxico fazem todo dia, né? Olha, eu descobri que o ser humano é uma besta, né? Não interessa quem é que está pagando para a gente ficar assim, como já diria o Cazuza. O que eu sei é que todo esse problema é basicamente por falta de educação. Então, as pessoas elas ficam fazendo vários movimentos, vamos dizer assim, vários fóruns, assembleias e tudo mais, sobre a economia, sobre saúde, sobre meio ambiente, isso e aquilo, mas o que rege a humanidade é a falta de educação e não a educação. É por isso que a gente está assim. Então, agora mesmo o Walter falou sobre os nossos políticos. Eles não são políticos, eles são politiqueiros. Eles estão interessados no voto, ou então no que eles vão ganhar com o voto, mas eles não estão interessados na vida que eles vão ter, ou que os filhos deles vão ter no futuro, porque eles só estão interessados no agora, e o agora é o conforto, é o prazer e é o dinheiro. Então, para a gente resolver qualquer problema, principalmente de meio ambiente, ou melhor dizendo, problema de vida, a gente tem que educar o ser humano, literalmente. A questão do meio ambiente, ela passa pela educação básica, do primeiro grau até a faculdade, pós-graduação, escambau. Educação todo santo dia. Eu sei disso por experiência própria. A minha família é imbecil, sabe? Por gentileza, a pergunta, né, os painelistas. Exatamente. Claro, claro. Eu só fiz esse meandro todo para poder chegar direto à pergunta. Bom, já que o problema é a educação, por que a gente não aproveita os catadores, que são tratados como lixo e que vivem no meio do lixo? Na palestra passada falaram que faltava investimento nisso, que a gente tinha que pagar uma taxa para poder tratar de todo o lixo reciclado e tudo mais. Por que não pega essa gente toda e faz um projeto da cidade com eles, tratam eles como gente e fazem eles fazerem essa parte do serviço até que se institua alguma coisa, como acontece lá em Portugal. Porque a mão de obra que tem no lixão é praticamente de uma cidade inteira. Isso é apenas uma coisa, só uma sugestão, porque tem muito mais que pode se fazer com esses catadores, além de dar dignidade e vida para eles. Outra coisa, por que as empresas não ganham desconto do imposto na hora que elas investem na parte da reciclagem, na parte de reaproveitamento do lixo que elas mesmas produzem? Ou então, na hora que elas vão receber esse lixo de volta, por que não existe o incentivo do governo para que não tenha essa cobertura no imposto? E mais coisa ainda, se os politiqueiros é que estão mandando no país e não os políticos,
Por que, então, que a gente não cobra dessa gente que eles sejam políticos, que eles façam o trabalho de administração do país, ao invés de ficar só naquele papo furado de que o meu partido sabe isso, o teu não sabe nada, e fica aquela churumela, e no fim a gente acaba votando em quem vai dar vantagem para a gente e não em quem tem que cuidar do país. Obrigado, obrigado. Estamos aí. Mais uma pergunta da plateia. Lá em cima. Ok. Boa noite, meu nome é Gislaine, sou professora do Estado de Biologia, sou psicóloga, bióloga e mestre em ensino de ciências e matemática e sou uma cidadã, por isso que eu estou aqui hoje. Gostei muito da colocação do colega ali em cima, acho que foi o único que tratou bem o catador. Eu tenho um apreço muito grande por eles, conheço vários, conheço algumas usinas na Restinga que fazem um trabalho maravilhoso. A gente no Brasil, a gente é um país subdesenvolvido, então a questão social de inserção dessas pessoas é muito importante e esse pode ser um dos caminhos para a gente inserir elas dentro de uma atividade laboral. Porém, a gente só vê eles como o lixo da sociedade. Todo mundo aqui comentou, o catador não serve, só os catadores, as cooperativas não servem. Quem vai fazer essa grande virada? Bom, enfim, né, se a gente depender dos nossos políticos, a gente está vendo na televisão o que eles querem, que é só, né, encher os bolsos deles. Mas, enfim, eu só gostaria de dizer que gostei muito desse painel agora, porque tem menos políticos que no painel anterior, e dizer que eu gostaria que alguém me desse um retorno de dizer como a gente poderia inserir esses catadores dentro dessa linha de trabalho, porque toda vez que eu vejo um catador na rua, eu vejo a falência do serviço público, porque se ele está na rua, é porque está falhando o serviço de coleta de lixo, de resíduo. Então, dizer que o catador vai lá, abre a tua sacolinha e bagunça tudo, eu já estou enjoada desse papinho burguês. O catador, ele sabe muito bem o valor daquele resíduo e ele consegue sobreviver do vício do crack catando resíduo. Se ele consegue sobreviver com o vício dele, provavelmente o resíduo dá muita grana. E só a gente aqui no Brasil que não percebeu que o resíduo vale muita grana. Então, o poder público, né, a promotoria pública seriam os principais defensores dessa causa. Eu já estou cansada de ficar fiscalizando o caminhão do lixo na frente da minha casa. Eu provavelmente vou jogar uma bomba nele e provavelmente eu vou ser presa. Mas até não me importo, porque eu vou ser reprimária e vou ficar uns 7 anos presa. Mas eu tenho certeza que a coleta de lixo na minha rua nunca mais vai deixar de passar. Porque eu não sou mais palhaça de lavar o meu lixo, botar na sacolinha e o agente que é pago para fazer o serviço não recolhe. Então, eu gostaria assim, de mais respeito aos catadores e uma boa reforma política no Brasil. Obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Lá em cima, à direita. Depois dessa pergunta, a gente vai responder as 3 primeiras questões que foram levantadas. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Carolina, eu trabalho na área ambiental já fazem alguns anos. Trabalho com educação ambiental há mais de 5. E eu, pelo menos, tenho enfrentado grandes dificuldades na parte de educação ambiental com a sensibilização, né? Acredito que a educação ambiental não é somente a situação de se passar todo esse conhecimento que a gente vem debatendo há longos anos, mas sensibilizar, trazer para nós a responsabilidade. Eu gostaria de perguntar para o Walter, que é gestor em resíduos sólidos, eu gostaria de saber assim, se, na tua experiência, tu tem algum tipo de trabalho na parte de gestão com catadores, especificamente. Porque eu tenho conhecido algumas realidades aqui em Porto Alegre, posso dizer que eu conheci algumas cooperativas e verifiquei a situação de trabalho deles, né? Questão de falta de EPI, falta de estrutura, alguns conseguem algum tipo de financiamento para projeto, outros não. Queria ver se vocês, tu na tua experiência, na tua jornada, trabalhou de alguma forma com catadores, tentando reverter esse quadro social e trazendo para o lado econômico também, para poder fazer esse trabalho de gestão ambiental, de
destinação adequada de resíduos sólidos. Obrigada. Obrigado. Só lembrando a plateia que depois aqui desse painel tem uma peça de teatro chamada A Última Gota, que é finalizando as atividades do dia. Então, vamos passar então as respostas. Acho que o Walter já responde essa terceira questão. Eu vou tentar responder. Basicamente, as 3 questões levantadas dizem respeito à questão dos catadores. De 2007 a 2010, eu ocupei o cargo de superintendente de qualidade ambiental da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro. E nós fizemos o primeiro cadastramento das cooperativas de catadores do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos o primeiro curso de capacitação das cooperativas de catadores do Estado do Rio de Janeiro. Criamos o programa Coleta Seletiva Solidária. E depois que eu saí do governo e conheci outras realidades, eu fiquei pensando o que exatamente serviu isso tudo. Por que isso? Por que essa questão? Porque eu, sinceramente, vou repetir o que eu falei aqui, o catador ele não é a solução para o problema da reciclagem. Esquece. Achar que uma questão que envolve milhões, no caso do Brasil, bilhões de reais, vai ser gerida, financiada, implementada, organizada, tocada, gerenciada, por quem não sabe lidar com bilhões de reais, e eu não sei, acredito que você também não saiba, lidar com bilhões de reais, não vai levar a gente para lugar algum. Eu vou dar um número aqui. Em Portugal tem 10 milhões de habitantes, do tamanho do Grande Rio, do tamanho de São Paulo. Tem 10 milhões de habitantes. A Sociedade Ponto Verde geriu, ano passado, 150 milhões de euros. Se a gente botar o câmbio a 4, vai dar 600 milhões de reais. A população de Portugal é 20 vezes menor do que a população do Brasil. Então, se a gente for pensar em solucionar a questão das embalagens a nível Brasil, nós estamos falando de 600 milhões vezes 20. Nós estamos falando de 12 bilhões de reais. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro do Sabetai Calderoni, um pesquisador da PUC de São Paulo, que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a iniciar nesse mundo do lixo, em 99, 2000, quando eu fui fazer o meu mestrado. O Sabetai chegou naquela época, em 98, 97, uma fórmula, sei lá, uma fórmula muito maluca, coisa e tal, ele é economista, muito bom, depois eu fiquei amigo do Sabetai, sou amigo dele hoje, enfim, temos um relacionamento um pouco distante, mas temos, enfim. Mas ele chegou numa forma que ele falava dos bilhões jogados no lixo anualmente no Brasil, isso nos anos 90. E eu coloco para vocês que o movimento, ele realmente é bilionário. Se a gente tivesse aqui um sistema, como eles chamam lá, um SIGRE, Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagem no Brasil, o dia que a gente tivesse uma estrutura parecida com o que Portugal tem, vamos dizer daqui a 20 anos, o número do movimento de dinheiro seriam 12 bilhões de reais. E é claro que com esse dinheiro a gente consegue fazer a integração dos catadores, mas também dos engenheiros, de sociólogos, de biólogos, de administradores, de advogados. Vai estar todo mundo integrado. Por quê? Porque vai ter financiamento do setor. Tem um outro estudo que está publicado na internet, que diz que em Portugal, ano passado, 2016, movimentou 5,4 bilhões de euros. Eles chamam de 1.000 milhões. No estudo está escrito 1.000 milhões. 5,4 mil milhões de euros foi o que movimentou o mercado de resíduos em Portugal em 2016. E aí eu pergunto para você, no mercado desse tamanho, tem espaço para a gente inserir, integrar, empoderar quem? Quem a gente quiser. Agora, a gente precisa, o que eu acho que a gente precisa se libertar é de um discurso pequeno burguês, porque é o que nós somos, de coitadinho. É o discurso do boia fria, é o discurso do minerador da mina de carvão, é o discurso do seringueiro, é o discurso do trabalhador urbano, do catador. Nós precisamos dar condições sociais para que essa pessoa cresça, precisamos, é óbvio que precisamos enquanto sociedade. E eu vou repetir aqui,
Se não fosse o trabalho dos catadores, nem os 1%, 2% de reciclagem nós não teríamos no Brasil. Mas nós precisamos mudar essa ótica. Essa ótica ela precisa ser empresarial. E eu vou dizer para vocês, os catadores aqui, e eu não sei se tem alguém aqui que é líder de cooperativa, algum catador aqui no plenário, eles caíram em 2 armadilhas aqui no Brasil, nesse discurso da nossa esquerda interlocada aqui no Brasil. O primeiro deles foi o discurso da cooperativa, porque eles se autoflagelaram a rasgar a CLT. Porque uma cooperativa, minha amiga, não paga 13º, não paga insalubridade, não paga férias, e se o cara se acidentar no local de trabalho dele, ele vai para casa e o dono da cooperativa, porque todas elas têm dono, ou a grande maioria, pelo menos no meu estado, não vou falar pelo Rio Grande do Sul, quase todas elas têm dono, ele bota um outro no lugar dele, lá na esteira, ou no chão catando, sem pagar nada, nenhum tipo de indenização. Um operário com carteira assinada, ele tem todos esses requisitos que a legislação brasileira hoje protege. E um cooperado não tem, porque ele é cooperado. Quer ver uma outra embuste que os catadores caíram na conversa fiada? Foi a conversa fiada do pessoal da coalizão, que empurrou a barriga dentro do governo federal um acordo setorial de embalagens que não representa nada, não assume compromisso nenhum, não diz para onde veio. É um acordo setorial natimorto. Vamos fazer uma conta aqui comigo. O Rio de Janeiro ele produz hoje 10 mil toneladas dia de lixo, é enterrado no aterro sanitário de Seropédica, ia para Gramacho, vai para Seropédica. Os índices mais modestos, ou mais ou menos que a gente tem aí, é que 24% do lixo urbano é de embalagens. Vamos fazer uma conta comigo aqui rápida. 10 mil toneladas dia de lixo urbano, eu tenho 2.400 toneladas dia de embalagem. Certo? 2.400. Vamos supor que algum dia nós chegamos à quantidade de 10% de coleta seletiva. De verdade, 10% de coleta seletiva. Então, das 2.400 toneladas dia, nós vamos retirar, antes que ele vá para o aterro, 240 toneladas dia de lixo. Estou falando para uma população de 10 milhões de habitantes, estou jogando propositalmente uma escala grande. Mas é para a gente poder entender, porque o Brasil são 200 milhões. Não são 10 milhões, são 200. Mas vamos lá, 10 mil habitantes dia, 24% de embalagens, que é o que interessa na catação. O que interessa catar? É o PET, é o papelão, é a latinha de alumínio, a latinha de ferro, o vidro não interessa, e qualquer outra coisa que não tenha valor econômico não interessa. Mas qualquer uma dessas coisas, inclusive o vidro, são embalagens. Então, vamos lá. Repetindo a conta, 10 mil toneladas dia, 24%, 2.400 toneladas dia. Quando a gente chegar a 10% de coleta seletiva, vamos ter 240 toneladas dia. Então, vamos fazer o seguinte, o dia tem 24 horas, vamos dividir 240 toneladas dia por 24 horas. Nós vamos ter 100 toneladas hora. Admitindo que num quilo de lixo eu tenha 10 embalagens, e eu tenho mais, se for papelão, se for PET, eu vou ter muito mais, mas admitindo que eu tenha 10 embalagens, uma pelo outro, o vidro pelo metal, que eu tenha 10, 100 toneladas, se eu multiplicar por 10, 100 toneladas são 100 mil, 100 toneladas vezes 10, eu vou ter 1.000, me perdi agora na conta, peraí, 100 toneladas dia. Se eu achar que 1 quilo tem 10 embalagens, então em 1.000 quilos tem 10 mil embalagens. 10 mil vezes 100 dá quanto? 1 milhão. Qual é o tamanho do exército de catadores e catadoras que eu tenho que ter para triar, separar, selecionar, fardar, estocar e comercializar 1 milhão de embalagens por dia? Vocês estão entendendo o drama? Não dá para ficar falando de catador, gente. Com todo o respeito e carinho e admiração que eu tenho pelo trabalho que eles vêm fazendo em todos esses anos. O que nós temos que falar é de business. É negócio. O que nós temos que falar é como que nós vamos fazer com que a indústria financie o setor. E a hora que o setor tiver recurso, a hora que a Coca-Cola tirar do bolso 20, 30, 40 milhões de reais por ano, a hora que a Coca-Cola declarar quantas embalagens ela coloca no mercado, olha, só para vocês terem uma ideia, o Greenpeace está na internet também, o Greenpeace acabou de publicar um estudo que afirmou o seguinte, que só no ano passado, e só a Coca-Cola colocou no mercado 108 bilhões de embalagens.
As 108 bilhões, catador nenhum tirou. Eu estou falando de 108 bilhões de embalagem. Se nós e todo mundo conseguíssemos retirar 90% dessas embalagens, e a gente não conseguiu retirar, só as embalagens da Coca-Cola ficaram nos oceanos 10 bilhões de embalagens. Olha a escala do que nós estamos falando. Essa é a escala. Então, acho que todas as políticas de inclusão social que são feitas com os catadores devem ser feitas, sim, mas não podem parar aí. Isso não é um fim em si mesmo. Nós temos aqui estruturar o mercado de resíduos urbanos e o mercado dos fluxos específicos de resíduos, fazendo com que o mercado tenha dinheiro para se oxigenar e para poder fazer o custeio e os investimentos que precisam ser feitos, e que a indústria assuma a sua responsabilidade pós-consumo. Bom, essa é a minha opinião. Obrigado. Walter, o Odilon quer complementar? Só um comentário rápido, para ninguém achar que tudo é muito simples. Se uma empresa que esteja interessada em fomentar a reciclagem, chamando catadores ou com uma cooperativa, se eles ficarem mais do que 2 dias na fábrica por semana, cria vínculo empregatício. Portanto, existe um problema também legal de como se tratar o trabalho externo de um catador. Então, ninguém vai querer que alguém entre na sua casa ou na sua empresa, por ficar mais do que 2 dias, fazendo 3 dias de trabalho por semana, vai criar um vínculo empregatício e acaba criando responsabilidades que, em princípio, não estão contempladas no custo da operação. Então, não é tão simples. E não há como negar a ideia de que tudo nesse mundo, não é no Brasil, tudo nesse mundo, quando vai se realizar um serviço ou produzir-se um produto, tem um custo. Esse custo, de alguma forma, tem que estar coberto. Pode ser com 0 de lucro, mas ele tem que estar coberto no que se refere ao seu custo. Então, não há milagre. Então, eu sei que existe uma dificuldade enorme com o catador que está na rua, catando a latinha, catando o material que é valorizado, e essa pessoa, para ter uma inserção social, ela precisa ter uma inserção que, de fato, lhe traga segurança trabalhista, segurança de direitos. E como o Walter falou, se ele vai para uma cooperativa, e eu tenho testemunho de uma cooperativa em São Paulo, onde, fundamentalmente, as pessoas são moradoras de rua, você não consegue contar com a mesma pessoa 2 dias seguidos. No dia que ele recebe, ele fica uma semana sem vir, porque ele está com dinheiro. Eu não estou criticando o catador em si, mas a estrutura, para funcionar, ela tem que ter um mínimo de conceito empresarial. Não significa que alguém esteja explorando uma pessoa, não é isso. Uma empresa é um fundamento jurídico que permite a uma atividade seja sustentável economicamente. Senão ela não sobrevive por muito tempo. Passar para o Mário também complementar essas questões. Não, só uma colocação em relação a essa questão da política nacional e envolvendo os catadores também, né? Eu penso que a política nacional tem vários problemas que já foram levantados, muitos elencados aqui, enfim, mas nessa relação direta com os catadores, me parece que existe uma coisa maior ainda por trás disso, que é o efetivo interesse de saber se nós estamos realmente interessados em reciclar, né? Se o mercado brasileiro está realmente interessado em reciclar, se há uma intenção do governo de fomento para esse mercado, né? Porque é isso que a política previa e é isso que as coisas não acontecem. E talvez acontecendo esse fomento, acontecendo esse processo de desenvolvimento da indústria da reciclagem com mais intensidade, esse resíduo passa a ter um valor melhor e o catador possa ser até melhor remunerado dentro de uma estrutura de gestão mais profissional. Vou dar um exemplo. Pela FEPAM, no mês passado, eu estive numa empresa no interior do interior de Guaporé. No interior do interior de Guaporé, estrada de chão batido. Lá tem uma empresa que faz reciclagem de PET. O cara recebe PET, que vem dos pavilhões de reciclagem, das cooperativas, e ele pega e recebe o PET enfardado, e ele abre o fardo, pica o PET, tritura o PET, lava o PET, trata o PET, lança o efluente, monitora o efluente, cumpre padrão. Cara, caro pra caramba todo esse processo, gasta energia, enfim, para gerar o que eles chamam de um flake, que é um pelletzinho
que depois vai ser destinado para produzir o fio de poliéster para fazer um blusão de poliéster. Um blusão aqui para o meu tamanho, são 25 garrafas de 2 litros de Guaraná, faz um blusão de poliéster para o meu tamanho. Aí eu pergunto para ele, que está no interior do interior de Guaporé, qual é a continuidade dessa cadeia? Ah, não, esse flake que eu produzo aqui vai para São Paulo, porque é lá que produz o fio de poliéster. Eu disse, mas para São Paulo? Mas não tem alguém mais próximo aqui para mandar isso? Não, é para São Paulo. E dá graças a Deus, porque nós estávamos mandando para a China. Então, o cara está no interior do interior de Guaporé e está mandando o flake que ele produz para a China. Então, assim, ó, não há interesse por essa política que está aí, sem um complemento que ela necessitaria de fazer com que esse mercado aconteça. Essa é a conclusão que eu chego. Entendeu? As coisas têm que estar encaixadas. Se eu quero realmente reciclar, eu tenho que realmente dar condição de que isso aconteça. E aí, quem compra esse blusão de poliéster reciclado? Ah, o Greenpeace, as grifes, porque é moda andar com produto reciclado. Mas por que o governo não licita para as escolas públicas, para o fardamento dos bombeiros, para a brigada militar, comprar produto reciclado? Por que não faz isso? Por que não faz? Porque esse mercado tem incentivo através da compra. O próprio governo dando exemplo. Não, não tem nada. Estamos competindo com um saco de pellet que vem do polo petroquímico, de 50 quilos, que sai infinitamente mais barato do que toda essa lambança de recolher, picar, moer, triturar, gastar energia e mandar depois para a China, para fazer o blusão. É isso. Obrigado, Mário. Pedi pequeno acidente. Então, estamos encerrando o segundo painel aqui, consequência da má gestão dos recursos sólidos. Agradecer aos painelistas aqui pela belíssima exposição que foi feita. Certeza que aprendemos bastante. E passamos a palavra ao Beto para fazer o encerramento do evento. Melvis, muito obrigado. Desculpe aqui o acidente, faz parte da... Eu só queria ainda antes, muito rapidamente, porque eu acho que o Walter, principalmente, o Martini antes também, o Mário, de uma forma indireta, colocaram muito bem a importância das políticas públicas no processo, né? Então, com relação à professora do ensino fundamental, é importantíssimo as professoras e os professores estarem aqui, mas ao colocar que ela estava se sentindo mais à vontade em fazer perguntas, porque não tinham mais políticos aqui na mesa. Quando nós não tivermos políticos, aí é que as coisas não vão acontecer. É assim em qualquer parte do mundo. Quem decide são os políticos. Eu me preocupo quando os políticos não estão presentes. Porque daí nós vamos falar para nós mesmos aqui. Não é verdade? Isso em qualquer lugar do mundo, ao menos democrático, né? Então, nós justamente procuramos, e que bom que a deputada Zilá estava aqui o tempo inteiro, ela nem teve um convite especial, ficou aqui durante todo o primeiro painel e parte do segundo. É fundamental, porque ela é uma deputada que tem influência aqui dentro da Assembleia, né? Muito importante a presença dela. Estava aqui antes também o Sérgio Turra. E, na abertura, obviamente, que é as autoridades. Estava o secretário municipal do Ambiente de Porto Alegre, o Maurício, que aí, então, ele tem que ouvir justamente os palestrantes. E é ele que vai depois decidir as políticas ambientais do município de Porto Alegre. Amanhã, o painel sobre águas, é imperdível esse painel de amanhã, são 4 painelistas, vai ter só um painel durante toda a manhã, 4 painelistas, inclusive vem a Malu aí, Walter, tu conhece bem, a Malu Medeiros, da SOS Mata Atlântica, por exemplo. Quem vai coordenar o painel é o prefeito de Esteio. Por quê? O Walter não sabe disso, não é nem o Odilon, mas Esteio é das cidades que mais tem problemas de enchentes e de qualidade da água no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que justamente mesclar os atores, é essa a ideia desse seminário, dentro do princípio da Agenda 21. Então, nós não podemos rechaçar ninguém, aqui, muito antes pelo contrário. Os catadores... Por que esse ano os catadores não são painelistas? Porque foram nos 5 primeiros painéis, nas 5 primeiras edições. Então, para não ficar também repetindo, não colocamos, dessa vez, o Alex Cardoso, por exemplo, que geralmente representa o setor dos catadores, que são, sim, fundamentais. Ou seja, nós procuramos colocar todos os atores, mas a classe política tem que estar presente, porque é ela que decide os financiamentos, é ela que decide a tributação, é ela que decide as prioridades públicas
de um país. Mas, Melvis, eu quero então agradecer a tua coordenação. Veja o presidente do CREA, né, uma autarquia de fundamental importância aqui para o Estado, estar junto aqui conosco, né, ouvindo o Walter, o Odilon e o Mário Soares. Muito obrigado a todos. Espero que vocês agora continuem com a gente para assistir uma peça imperdível, que a nossa ideia, inclusive, é levar para as escolas, porque esse pessoal não cobra. É uma peça imperdível, muito engraçada, sobre justamente esse tema, água, resíduos sólidos, e que a gente está tentando divulgar esse teatro para facilitar a conscientização e a educação ambiental para crianças e adolescentes, principalmente. Muito obrigado.